tendo contato, ainda mais num país como o Brasil, no dia a dia, no rádio, na música, brincadeiras, exemplos, diga-se, desculpem, o Black Friday de ontem. Então, assim, tá presente na língua. Mas o alemão não. E na hora que eu tenho a possibilidade de ter contato com isso que eu não entendo e desenvolver a confiança de perguntar para o adulto, para o professor, me explica melhor como isso funciona, né? De poder perguntar e depois da explicação, depois de se apropriar disso, poder usar aquilo que eu não entendia antes, dá uma confiança muito grande para ir para esse mundo e para entender esse mundo. Então, quando a Carla falou e me convidou, na verdade, para falar um pouquinho desse ampliar essas habilidades de ser e estar no mundo, eu aceitei, porque eu acho que, como professora de alemão, é uma das coisas que eu acho mais apaixonantes de ensinar uma língua estrangeira. Essa possibilidade que você dá para o jovem, para o aluno, de ir para o mundo e ver esse mundo com olhos mais abertos, com uma cabeça muito mais aberta. E, na verdade, essas novas perspectivas culturais e lógicas, eu acho que o nosso aluno, dentro da escola, junto com tudo aquilo que a gente ensina a mais, e daí a gente vai pensar nas artes, na música, na euritmia e na maneira artística, como a Carla falou, que a gente acaba ensinando cada matéria, é o que faz que esse nosso aluno saia da escola no 12º ano vendo o mundo de forma mais aberta, de peito aberto, mas não só de peito aberto para entender, mas com coragem para se colocar, perguntar e ir atrás daquilo que ele não sabe. E eu acho muito gostoso também quando a gente tem alunos, e eu não sei se vocês vão me perguntar isso, mas assim, a proficiência que cada aluno sai da escola de nível de língua depende muito de cada aluno. E do quanto que ele estuda, da facilidade que ele tem e do contato que ele tem para a língua. Mas o que eu pude constatar ao longo de todos esses anos que eu estou na escola, e eu posso falar que isso eu vi na minha casa também, é que mesmo que o aluno não tenha uma proficiência de eu perguntar e falo, me fala, por favor, uma história direto em alemão, né? Ele tem esse espírito da língua, que eu falei para vocês, essa alma da língua dentro dele, e o som da língua. Então, na hora que esse aluno vai para um país de língua alemã, ou vai para um país de língua inglesa, aquilo parece que floresce. Aquilo que estava guardado dentro dele como sementinha, floresce e eles voltam e falam, nossa, que legal, eu lembrei do vocabulário e da musiquinha de 3º ano, ou eu lembrei quando você me explicava como é que eu pedia alguma coisa sendo educado ou não. E aí aquilo flui. E é isso que é importante. Então, da minha parte, eu falei que essa é mais uma conversa mesmo com vocês, de alguém que é entusiasmado e que acha que, na verdade, quanto mais línguas as pessoas puderem aprender, melhor, e se aprofundando nelas, de trazer um pouquinho desse entusiasmo para vocês. Eu acho que tem algumas perguntas que eu não estou vendo, também eu vi algumas coisas pipocarem, e eu acho que está aberto agora para vocês perguntarem mais algumas coisas daquilo que eu conversei, daquilo que eu contei para vocês. Maria Clara, uma das perguntas é se os 3 grupos permanecem os mesmos até o fim do 12º ano, ou Não, se há mesclas para que todos possam vivenciar diferentes formas de expressão de cada aluno. sim. Então, a gente inicia, na verdade, esses grupos divididos, e nós temos sempre essa ideia de que ao longo desses 12 anos, eles possam rodar pelas 3 professoras que têm de inglês ou de alemão. E isso é importante porque a palavra que a pessoa usou exatamente é vivenciar diferentes formas de se comunicar, de língua, até de capacidade, né? Porque cada professor tem uma habilidade mais para um lado e mais para o outro. E a possibilidade deles exatamente vivenciarem essas pessoas tão diferentes e esses registros de línguas diferentes acontecem. Como também acontece
também que no ensino médio a gente tem níveis diferentes de idioma, né? Para a criança ter mais segurança, para o jovem ter mais segurança dentro daquele grupo, e ele pode também transitar entre esses grupos. Eu vi que tem mais uma. A A outra pergunta? Luciana... Pode falar, Carla. Fala, Vini. Não, que a Luciana Braga... foi isso? A partir de que idade é recomendado que o aprendizado do idioma possa ser intensificado em escola de idiomas? Então, isso é uma pergunta, na verdade, que eu acho que eu deixaria um pouquinho isso para o ensino médio. Porque essa vivência toda que o aluno tem na escola vai ser acelerada de outra forma numa escola de línguas. Então, dependendo da escola que ele for, ele vai aprender essa questão lógica e da estrutura gramatical muito mais cedo e pode atrapalhar. Além do que, eu acho que até isso cada um de vocês pode conversar um pouquinho mais com o seu professor de classe. Até o 8º ano, a criança tem bastante coisa para fazer na escola, de lição de casa e de conteúdo, e ela precisa ter tempo para fazer essas coisas com calma. E ela precisa continuar tendo tempo de brincar. Então, o meu medo não é só por essa capacidade de aprender mais ou menos, mas para ela, na verdade, de repente não estar enterrada, né, em muitas atividades, que a gente acaba fazendo isso hoje em dia, né? Mas ter o tempo do fazer a lição de casa, da escola, do brincar, e às vezes do ficar sem fazer nada, inventando aquilo que eu posso fazer, eu acho que é muito importante. De nada. Agora eu abri o chat. Legal. Eu queria só fazer um comentário, agradecer também, porque como na palestra da Carla eu falei que foi uma viagem, né, no tempo de voltar para as aulas de ciências, é isso também. Eu sou ex-aluno da escola, então as aulas de línguas, eu acho que elas não ficaram tão marcadas, porque elas aconteceram durante todo o período escolar, né, desde que eu estava no primeiro ano até o 12º, mas então quanto a ciências, que acontece só lá no 6º ano que começa e é assim essa mágica, mas a minha experiência foi muito forte quando eu nunca fiz aula fora da escola durante todos os anos da educação básica, e aí acho que quando eu tinha por volta de 15 anos teve uma conferência muito grande internacional que eu ajudei a organizar, Connectivity, em 2005, e aí a gente trouxe muitos jovens, éramos 1.000 jovens do mundo todo, que ficamos no Senac, hospedados para essa conferência, e assim, foi uma vivência da língua que ela simplesmente deu um clique, assim, porque vieram algumas pessoas um pouco antes, a gente fazia reuniões, e as reuniões eram todas em inglês, e a gente passava, 2 meninas moraram lá em casa, alemãs, e a gente passava, assim, a noite conversando em inglês, e aí também algumas coisas em alemão, quando eu fui estudar, eu fui visitá-las, e assim, a língua, o alemão, assim, eu nunca cheguei na fluência, mas eu sinto que quando eu preciso, tem as coisas básicas e tem essas músicas que a gente lembra, os vocabulários que a gente não sabe de onde que saiu, mas tá lá, né? Tá gravado de uma maneira muito assim, se você precisar, tiver algum momento, parece que a língua brota de alguma maneira, de não sei de onde, das músicas, de qual tipo de... mas foi muito eficaz, assim, porque para mim foi muito bom. Quando eu saí do ensino médio, eu já me mudei e eu comecei os meus estudos em inglês, a minha faculdade. Então, no comecinho teve esse período de adaptação também para escrita e tudo, mas levou um ano para que eu tivesse não só a fluência no falar, mas também toda a questão da gramática, sem tanta dificuldade. Então foi muito, eu agradeço também a toda a área de línguas e a Maria Clara por todo esse esforço, né, de pensar e de passar essa matéria tão difícil, né, que é
tem um nome estrangeiro, é estranho, né, no começo, porque você não entende nada, mas aí vai fazendo sentido aos poucos. Então, obrigado. O Vinícius falou dessa vivência, só lembrando, não sei quais de vocês sabem ou não, mas acho que foi 2 ou 3 anos atrás, ela estava aqui também, ela pode falar, a professora Priscila de alemão acompanhou, junto com a professora Soninha também, um grupo de jovens, e não foi pela primeira vez, para participar do congresso de jovens de escolas Waldorf do mundo inteiro, que acontece regularmente em Dornach, na Suíça. E foi exatamente isso. Então, assim, foi tão legal, porque os jovens tiveram essa possibilidade, imagina que lá tinha, assim, jovens do mundo inteiro, né? Então, sem dúvida, de usar o inglês, o alemão, de estar na rua, de ter que fazer compras na Suíça e ter que se virar. E foi muito legal, inclusive, o impulso que esses jovens trouxeram quando eles voltaram para a escola, de realmente, gente, assim, alemão dá para a gente usar. E existe, essa língua existe fora da escola. Então, quem tem filho, e que perguntou agora do aprendizado do idioma, eu espero que no futuro próximo essa situação de pandemia a gente possa estar resolvida. E o que eu indico, gente, demais, às vezes mais do que uma escola de idiomas, eu brinco porque eu fiz isso com a minha filha, é deportar o seu filho. É fazer um intercâmbio, na verdade, e isso existe essa possibilidade no ensino médio, de fazer um intercâmbio com escolas Waldorf, por 3 meses, que é um período mais curto, às vezes 6, tem que ver, mas isso é excelente, excelente. E eu falo assim, se possível, o inglês é mais fácil, mas se possível, se for para a Áustria, ou para a Alemanha, ou para a Suíça, realmente pegar uma escola Waldorf, onde você não vai ter outros brasileiros e onde as pessoas não vão falar inglês. E é incrível, assim, o que isso traz e como volta, e como eles realmente aprendem. Então, desculpa de eu falar de deportar o seu filho, é carinhoso, tá? Mas é de realmente deles fazerem um intercâmbio, que é muito legal. Se sentir do mundo, né, Maria Clara? Exato, exato. E esse se sentir do mundo, Carla, eu falei, além dessa coisa do uso da língua, quando esses jovens foram para esse congresso de jovens de todas as escolas Waldorf, essa sensação também de que eu faço parte do mundo e o ser Waldorf, eu tenho um papel em um lugar no mundo, foi uma coisa a mais também que foi muito legal. Esse sentido de que, assim, a gente aprende e a gente tem um propósito na hora que eu saio da escola, né? Então, é muito, é muito bonito, eu acho, ver esses jovens, depois que eles saem da escola e o que eles se tornaram. Veja o Vinícius, nosso ex-aluno. Maria Clara, eu vou aproveitar então para falar que é mais fácil do que escrever. Eu sou a Luciana, que fiz a pergunta. Deixa eu abrir o vídeo. E aí, na verdade, assim, a preocupação da minha pergunta é muito no sentido de que eu tenho um filho no jardim, indo para o primeiro, e outro no 4º ano, indo para o 5º, né? E a minha preocupação é no sentido de até como é que isso como é que os professores lidam com isso dentro da escola, né? Então, esse ano foi um ano bastante atípico, mas uma das matérias que me preocuparam foi exatamente o inglês, porque havia, assim, de certa forma, e eu sei que é natural, até pelo mundo que a gente vive, a cobrança que a gente vive hoje em dia, então, de que a criança tem que aprender o segundo idioma, né, para ir para o mercado de trabalho, enfim. Mas existia essa cobrança um pouco nesse sentido, a aula é fraca, a aula não é fraca, o que eu estou provendo de conhecimento de idioma? E, então, como é que isso? Porque é óbvio que a gente sabe que tem crianças que já cedo vão para uma escola de idiomas, tem outras que não vão. E como é que isso de certa forma, é equilibrado dentro da sala de aula, né? Eu acho que essa é um pouco da minha preocupação. Eu entendo a sua preocupação,
mas eu acho que a gente precisa, isso os professores equilibram dentro da sala de aula, né? E quando a gente tem a classe inteira, inclusive, mesmo no 4º ano, quando é feita alguma atividade, o que eu falei para vocês com esses diálogos, essa solidariedade entre os alunos e aquele que sabe mais ajudar o outro, né? E isso fluir normalmente, acontece para que não haja essa disparidade. Eu sei que as aulas, no geral, ainda mais as aulas de matéria, esse ano foi muito difícil, né? Porque é óbvio que a gente quer passar um conteúdo, mas tem uma preocupação muito grande com o tempo de tela, né, que essas crianças estavam tendo. Então, assim, da matéria ser trazida de uma outra maneira. Agora, a grande vantagem que a gente tem, Luciana, é que a professora do 4º ano estará com esses alunos o ano que vem. E eu espero que a gente consiga fazer isso de uma outra maneira. E é óbvio que a gente vai buscar, na verdade, retomar todo esse conteúdo de uma maneira mais efetiva para que isso não seja perdido, né? Então, 2020 foi um ano muito complicado, né? Mas a sorte para quem não está, por exemplo, num 12º ano, que teve aula online, a beça, inclusive, foi um outro esquema, é que você está dentro de um contexto. Então, você está dentro de um percurso escolar que até o 12º ano a gente vai retomar isso, né? E vai retomar de uma boa maneira. Especificamente com o inglês, a gente tem resultados muito, muito bons, inclusive com exames de língua, com alunos que saem e vão estudar fora, com o inglês que eles tiveram na escola, né? Então, isso realmente é muito legal. Desculpa eu falar na primeira pessoa, mas eu acho que sempre ajuda. O meu filho está com 34. Está com 34 anos agora, e ele foi um que ele era, assim, mais ou menos difícil, e eu achei que ele precisava realmente ir para a cultura inglesa. E ele foi para a cultura inglesa, e quando ele fez, ele odiava, e a gente fez um combinado que eu falei, ok, então você vai fazer até você fazer o Cambridge, que é aquele primeiro diploma, e depois daí o problema é seu. Você que vai resolver como você vai querer fazer ou não. Ele fez o exame, ele tinha acho que 15 anos, e depois ele ficou com o inglês na escola. Daí ele saiu, foi para a faculdade, e quando ele estava no 2º ano de faculdade de administração, ele foi fazer um estágio nos Estados Unidos, onde ele se virou absurdamente bem, voltou, assim, fluente em inglês. Inclusive, uma das coisas que eu sempre falava era como é que você consegue escrever e-mail em inglês tão bem e em português você me faz essas coisas terríveis, que ele fazia melhor. Mas, de qualquer maneira, e isso foi uma coisa que ele teve, eu acho que com esse desenvolvimento dentro da escola mesmo, né? E que facilitou muito para ele, inclusive em dinâmicas depois para estágio, para trainee e outras coisas. E ele hoje em dia trabalha, ele é diretor financeiro de uma empresa que funciona em inglês. Então, a coisa vai. Muito bom ouvir tudo isso e ouvir até o Vinícius falando, é muito bacana, né? Porque acho que traz esse conforto e essa confiança de que a gente está no caminho certo. Isso. A gente fica ansioso, sem dúvida. Eu acho que ser mãe e ser pai é isso, é a gente querer, na verdade, o melhor para o nosso filho. E essa possibilidade de ter essa conversa, de ter essa troca, que eu acho que é tão rica. Então, assim, para todos, e de qualquer matéria, procura o professor do seu filho, vai falar com ele, e troca, realmente, né? Essa conversa, eu acho que é a melhor coisa para a gente esclarecer. E eu quero aproveitar, então, também, já que está a Carla aí, eu assisti também a palestra da Carla, né, a conversa, e queria dizer que o Bazar é muito importante para a gente, óbvio que esse ano está sendo muito diferente, né, tudo, mas eu tenho enorme gratidão pela escola e esse caminho percorrido ao longo desse ano, porque quando a Carla trouxe ali, né, mais as atividades mesmo, quando a gente percorre a exposição dos alunos, é de encher os olhos, tudo que foi feito com tanta dificuldade. Mas eu acho que se a pandemia trouxe para a gente um aprendizado, eu posso dizer para vocês que essas conversas que vocês elaboraram aqui para esse dia de Bazar, eu acho que é algo que a gente precisa pensar, porque
De verdade, o Bazar é muito especial pessoalmente, mas a gente não tem a oportunidade de ouvir tanta coisa importante, tanta coisa gostosa, de ver de fato. Por mais que você percorra as salas de aula, ouvir a Carla falar, você falar um pouquinho do que é isso na prática e como é que isso se reverbera, é muito especial. Acho que tem que ficar aí alguma coisa para os próximos anos. Aí, aproveitando o seu gancho, deem uma olhada, porque na exposição pedagógica, cada ano tem um pouquinho de inglês e alemão, mas tem os temas transversais também. Tá Aquele linda. separadinho onde a gente fez, e na verdade é aquilo que você falou, que a gente conseguiu produzir esse ano desse jeito. Muito, muito especial mesmo. Olha, é de muito encher os gostoso. olhos. Saber que a distância, com tanta dificuldade, com tanta luta para essa escola online, né? E a gente conseguir, vocês fizeram um trabalho assim brilhante. É uma gratidão imensa contar com professores, com uma escola tão especial. Muito obrigada. Um jeito gostoso de terminar. Com certeza. Eu postei aqui no chat, se vocês quiserem, vai ser mais fácil de entrar. Tá o link lá do Bazar, você pode clicar lá na exposição pedagógica, que tá muito lindo mesmo. Agradeço também a Carla, ela ajudou a organizar todos esses arquivos e as mães que puseram da CP esse site junto. Então foi muito bonito mesmo ver isso se transformar nesse evento, mesmo com esses obstáculos que encontramos esse ano. Fala, Maria Clara. Não, eu queria fazer 2 agradecimentos, na verdade. Então, um agradecimento é para a área, porque a gente tinha todo esse material, mas eu queria agradecer muito a professora Shara, de inglês, porque ela tem a expertise e conseguiu nos ajudar a organizar daquele jeito bonito, né? Porque, assim, da aula a gente sabe, mas realmente fazer aquilo com aquele jeito, a gente, assim, muito obrigada, Shara, que ficou muito bonito. E agradecer também a Andréa, que é a mãe que ajudou demais, assim, a montar essa exposição desse jeito tão bacana. É isso. Com certeza. Obrigado, então, Maria Clara. Obrigado a todos pela presença e todas. Então, a gente se encontra no próximo link da palestra, quem puder, da professora Florência, eu vou ler o título só para não errar, que é o papel da Fundação da Escola Waldorf na biografia de Rudolf Steiner, professora Florência Guglielmo. Então, às 4 a gente se encontra no próximo link. Obrigado. Tchau, tchau. Quem quiser participar da visita monitorada, que não ouviu o convite, né, não estava na palestra anterior, vai ser às 5 da tarde, tá bom? Exatamente. Tschüss, Marie-Claire, auf Wiedersehen.